Fala, minha gente! Você sabe que eu ia dizer bom chegando. dia? Eu ia falar bom dia, eu te desejo todos os bons dias da sua vida. Verdade. Mas é uma boa tarde pra você, seja bem-vindo a mais um Entre Família. Tamo junto por aqui no seu começo, partindo já para meio de tarde, 2h30, você sabe, o relógio bate 2h30, a gente tá junto por aqui com a graça de Deus, né? Para fazer mais um programa. Tem um planeta descontraído. inteiro que diz que o dia, a tarde começa ao meio-dia. Eu acho que começa exatamente agora, 2h30 da tarde. Porque estamos com você. Estamos com você, Ah, sim, coisa meus boa. amores, bem-vindos. E desde agora um lindo sábado. Daqui a pouquinho ao pôr do sol. O pôr do sol é que marca o começo de um novo dia, biblicamente falando. Não é o relógio dos homens, é o relógio do Criador. A partir do meio-dia, às horas do sábado. E por isso a gente deseja pra você um feliz sábado. É verdade. Quer conhecer mais sobre isso? Fica ligado com a gente aqui na Novo Tempo. Tem materiais que a gente pode enviar para você também, gratuitamente, para você conhecer mais sobre essa... mais uma, né, das verdades bíblicas para você conhecer. Darleide, Oi. o programa de hoje vai tratar de um assunto que talvez muitas mães já enfrentaram, algumas não, lógico, mas que é uma realidade que precisa de muita atenção, né? Sim, nós vamos falar de depressão pós-parto. O corpo de uma mulher se transforma de uma maneira que, olha, é muito desafiador ser mãe, ter filho, mas como pensou o Criador. No entanto, há dificuldades enfrentadas para além da gravidez também, dos cuidados todos necessários. Depois que o neném nasce, acho que o desgaste físico, o desgaste emocional, E aquela às carga vezes o de ambiente. hormônios, né, que vai modificando demais. Com certeza. E aí vem a depressão pós-parto. Vamos falar dela hoje. O Abinal me dizia, até com um ar de revolta agora há pouco, que eu ouvi um homem foi. dizendo outro dia no podcast, que esse homem também tem depressão pós-parto, porque ele vê sangue. Oi? Presencia aquele Oi? momento todo. Como assim, cara? Você não tá sentindo a dor que a mulher sente. Tudo bem se ele tem homens que são mais sensíveis a ver sangue e tal, mas é outra situação e não chega a ser uma depressão pós-parto. Não está classificado ainda, vai que, né? Mas enfim, hoje nós vamos falar da depressão pós-parto da mamãe. Pós-parto que a mamãe fez o parto da mamãe. Mas enfim, meus amores, a Jéssica que está aqui com a gente é uma mamãe que vai contar a história dela, de como foi esse momento difícil e como superou, como passou, quais foram os meios, os mecanismos usados para ela passar por esse momento melhor e hoje vir aqui conversar com a gente. Verdade, hein? Olha só, quem está com a gente por aqui, ela que é psicóloga, é a Orlete Oliveira. Vai também ajudar, né, você, mamãe, que está passando por esse momento delicado, ou talvez tem alguém que você conheça que está passando por esse momento delicado, a depressão pós-parto, e aí saber os conselhos corretos, o passo a passo ali para seguir também. Tem Josemara Mai no Mais Info e muito mais no Entre Família que tá só começando, meus amores, até já. Simbora, vamos lá, seu Entre Família por aqui na tarde de sexta-feira, hoje dia 7 de novembro, o tempinho que voa, né? O tempo passa rápido demais. E aí, até aproveitando, né? Esse ano de 2025 que tá indo embora, tem aproveitado o máximo aí dentro das expectativas, né? Daquilo que você planejou? Se sim, que bom, parabéns. Se não, dá tempo ainda, porque todo dia é dia de recomeçar, né, Darleide? Aproveita. Você fala em expectativa e eu falo da importância de manter o pé no chão. Nem sempre dá pra gente fazer aquilo que planejou, mas precisamos fazer a pergunta: será que eu tenho vivido cada um dos dias dando a eles o significado, a importância que eles têm? Porque nunca mais voltarão. É verdade. O 2025 está passando e suas expectativas? Bom, suas expectativas não importam muito se você desconsiderar qual é a expectativa do céu para mim, para você. Propósito, né? Qual é o propósito pelo qual nós temos Quando a gente entende o propósito, a vida flui. Exatamente. Flui direto da fonte, que é do nosso Você fica mais Criador. confiante, sabe? Eu estou vivendo um propósito um dia de cada vez. Darley, sou apenas uma dona de casa. Apenas uma dona de casa? Um anjo trocaria tudo para ser uma dona de casa, cuidar dos seus filhos, cuidar do seu marido, se cuidar, testemunhar de Deus, estudar, crescer, progredir para a glória de Deus. Darley, eu não tenho filhos, não estou casado, não estou viúva, não sei qual é a sua condição, estou sozinho, não tenho trabalho, eu não sei o que está acontecendo, mas preste atenção, qual é o propósito que Deus tem para a sua vida. Eu costumo dizer sempre que é um só: amar e servir. Pronto. Amar e servir. Pronto. Vamos Entendeu? que vamos então falando Vambora. de maternidade, seus desafios, às vezes considerado alguns desses desafios, não é possível, já não acredito em depressão. Agora, depressão pós-parto, aí
abinal. Era o seu sonho ter um filho, agora você tem um filho, fica de mimimi, não, isso daí não. Exato, e amigo, aquela história de assim, depressão, falta uma pia para lavar louça, falta um fogão para cozinhar, não dizem? E agora que tem um bebê no colo, tá com depressão, o que você vai dizer? Falta um filho para ela ninar? Menino, se orienta na vida. Te orienta. Fica ligado com a gente pra você aprender também a se alinhar aí dentro desse formato todo, que é uma realidade presente na vida de muitas mães e que pode levar a um adoecimento ainda mais grave, né, emocionalmente, rejeitando o próprio filho, né, o bebê. Não, é difícil, é difícil. A pergunta do dia que nós separamos para você é: você já passou, conhece alguém que passou pela depressão pós-parto? Compartilhe com a gente a sua experiência. O nosso WhatsApp é o 983 1502 49. É isso. 12983 1502 49. Josemara Mai traz notícias. O que você conta aí, Jô? Conta tudo. Maravilha. Boa tarde para vocês. Boa tarde para você aí em casa. Momento Mais Info. Vamos ter mais dicas sobre o Enem. O pessoal tá com ansiedade. Como controlar tudo isso? Calma, respira que eu te conto mais detalhes depois da vinheta. Domingo vai acontecer a primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Durante todo esse tempo, muita gente aproveitou para estudar, revisar e se preparar para esse grande dia. E olha só que interessante, não estamos falando apenas de jovens que vão prestar o exame. O total de inscritos com 60 anos de idade ou mais cresceu 191% da edição de 2022 para 2025. Confere comigo aqui na tela, gente. Então, teve esse aumento bacana, né? Em 2022, eram mais ou menos 5.900 inscritos e agora, em 2025, mais de 17 mil inscritos. Um total de um aumento de 191%, segundo os dados do Enem. Legal, né? Então, se você aí tem vontade de fazer uma graduação, mas acha que já passou da idade para o Enem, dá tempo sim. Idade nunca foi limite para aprender. Agora, se tem algo em comum entre os candidatos, é a ansiedade para o domingo, né? Aquele friozinho na barriga e muitas vezes a autocobrança. Mas o que fazer para controlar tudo isso, Jô? Eu converso agora com a psicóloga Vanessa Mota, que vai dar mais algumas dicas. Isso mesmo, Vanessa? Boa tarde. Boa tarde, que prazer estar com vocês. É muito bom falar para esse grupo de jovens, né? E aí, que estão passando por um novo ciclo, uma nova fase da vida. Não só mais jovens agora, né, Vanessa? Teve esse aumento aí para todo mundo. Agora vamos direto no assunto aqui. Como lidar com esse desespero antes da prova? Essa autocobrança que parece bem na reta final. Como que faz? É sempre um desespero, né? A gente se preocupa muito e a ansiedade é normal nesse período, né? Ela faz parte do processo, né? Então ela surge quando o nosso cérebro, ele percebe que nós estamos passando por uma prova, mas essa prova é uma ameaça, ele entende como uma ameaça, né? E não apenas como um desafio. Então a ansiedade pré-prova, ela é formada por um preparo, né? Aquele momento que você estuda, que você se dedica, que você busca o conhecimento, mas ela vem acompanhada dos nossos pensamentos. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou tirar nota boa? Será que eu vou conseguir realizar o meu sonho de passar no vestibular para o curso que eu sonhei para a minha vida? Então, o primeiro passo nesse momento que a ansiedade está um pouquinho exacerbada é reconhecer e sentir esse nervosismo que nós vivemos, né? Que ele não é um sinal de fraqueza, e sim um sinal de envolvimento. Você está envolvido com esse momento, com esse processo que você está vivendo. E o segundo é direcionar o foco, então. Em vez de pensar no resultado da prova, que vai sair uns dias após, é importante você pensar no processo que você vai viver. Então, o que eu já aprendi, o que eu posso revisar, o que eu posso levar mais de conhecimento para esse momento, né? E o mais importante de tudo, respira fundo, faça pequenas pausas, durma bem e lembre-se, a prova ela não mede o conhecimento do momento e não, muito menos o seu valor.
Você está passando por um processo para realizar um sonho. Então vale a pena você viver tudo isso. Maravilha! É aquele conselho, né? Cheira a florzinha, sopra a velhinha para poder manter a calma. Isso mesmo! E agora, como que a família pode ajudar nesse processo? Porque, querendo ou não, tem expectativa também, né? Do pai, da mãe, dos filhos ali. Isso mesmo. Então, no ponto de partida, no ponto de vista psicológico, né? O apoio familiar, ele exerce um papel fundamental aí nesse processo, né? Nesse processo da regulação emocional do candidato. Por quê? Porque ele está com os hormônios aí a mil, né? Então, em momentos de alta exigência, nesse período de prova, o nosso sistema de apoio, ele é fundamental. Então, funciona como um fator protetivo frente a um quadro de estresse que o jovem está vivendo, né? Então, o que a família pode ajudar nesse processo? Oferecendo um ambiente emocional estruturado, né? Chegando para ele dizendo assim, filho, filha, nós confiamos em você. Tenha calma, tudo vai dar certo. O pai e a mãe estão aqui para te ajudar. Fica tranquilo, confie em você, né? Então, substitua frases de pressão por frases de apoio. Outra coisa importantíssima, organização familiar. Organize um ambiente de estudo preparatório para a prova e um ambiente para que no dia o adolescente esteja confortável, esteja tranquilo, esteja seguro. Outra coisa importante, pai e mãe, levem o candidato até o local da prova. Estabeleça esse vínculo terapêutico. É importante que o adolescente, nesse período, entenda que ele está sendo protegido, amparado, acolhido pelas peças principais da vida dele, que são os pais. Maravilha, obrigada, Vanessa. Olha a importância de ter esse acolhimento, essa rede de apoio, torcendo, né? Na expectativa, é tão lindo depois, quando o aluno consegue ali, o inscrito consegue passar, ser aprovado, aí tem toda a família fazendo uma festa, colocando placa na frente da casa, né? Para poder mostrar para todo mundo que deu certo. Obrigada, Vanessa. Um ótimo dia para você. Obrigada, valeu. Tchau, tchau. Maravilha, gente. Olha, durante toda a semana, o Mais Info quis estar ao seu lado nessa reta final, trazendo dicas, informações e incentivo para você chegar preparado no Enem. Agora é hora de respirar fundo, descansar e confiar. Aproveite o sábado, o dia do Senhor, para repousar o corpo, acalmar o coração e renovar a fé. Porque quando a gente confia em Deus, a paz vem antes mesmo do resultado, tá bom? Uma dica agora do Mais Info para você. Aproveite o sábado, respire fundo e confie, tá bom? Porque o que estudou, o que se preparou, agora é confiar, baixar a guarda do sufoco e mandar ver na caneta. Esse ponto aí da família faz toda a diferença, né? Ter esse apoio, esse suporte da família. Então você, pai, mãe, avós, enfim, que tem filhos, netos que vão prestar o Enem, então dá todo o apoio, todo o suporte e principalmente nessa parte emocional aí, porque passando ou não passando, vai precisar daquele acolhimento, né? E se passar, puxa vida, faz ali aquela festa mesmo, porque foi uma grande vitória, é uma grande vitória para essa pessoa e a família toda ganha com isso também, Tem né? a turma dos 60 mais, você viu, né? Tem a galera dos 60 mais fazendo aí também, olha só a coisa. Parabéns a essa galera que tá aí, ó, mostrando que idade não é empecilho pra nada e desculpa pra nada, viu? Aproveita, Beijo, gente. Semara Mai, obrigada, Legal. viu? Lindo sábado pra você também. Muito obrigada, um beijão para vocês, um beijão para vocês de casa. Um ótimo sábado. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu, Ju, Você obrigado. comentou a notícia recente, a gente comentou no programa, né? Uma Verdade. aprovação da... A aprovação, olha só que interessante, gente, foi nessa última terça-feira, dia 4, a Câmara dos Deputados, ela aprovou o projeto de lei que eleva de 5 para 20 dias o período da licença paternidade no Brasil. Olha que legal, que grande ganho. até então são 5 dias apenas, né? E até dentro desse tema que a gente está trazendo aqui, falando sobre as mães, né, que sentem
podem acabar entrando nesse momento de depressão pós-parto. O fato de o pai, marido, estar junto nesse momento é muito importante. Então, só trazendo aqui essas informações, né, que essa licença ela será implementada de forma escalonada ao longo de 4 anos. Então, não vai ser já de cara, vai ser aos poucos. Nos primeiros 2 anos, 10 dias. No terceiro ano, 15 dias e no quarto ano, então, 20 dias. Algo que ainda está sendo votado com a aprovação da Câmara, né? Esse projeto ele retorna para o Senado para votação e somente após a aprovação, a sanção presidencial é que a nova regra ela poderá entrar em vigor conforme esses prazos definidos. Legal, vamos orar para que dê certo, né? Porque vai ser mais um suporte para as mães, para essa mãe que está precisando. Para o pai estar junto, acompanhar de pertinho, que pode ajudar em muito, até no que a partir do que nós vamos conversar agora, que é em relação à depressão pós-parto. Acolhimento. A presença do pai é necessária. Vou buscar aqui para conversar com a gente a psicóloga convidada de hoje, Orlete Oliveira, que eu olhei no vídeo e pensei, achei meio parecida comigo. Aí estamos assim, com cor próxima uma da outra. Você tá bem, meu amor? Estou ótima. Vinda de onde? Muito obrigada. Sorocaba, São Paulo. Sorocaba. Fica à vontade, meu amor. Seja bem-vinda, viu? Sorocaba, famosa Sorocaba, né? Sorocaba. Vem pra Sorocaba. É isso aí. E tem uma coxinha lá gostosa também, tem de vários tipos lá de recheios, essa coxinha também é boa, né, menina? Só é voltar lá, na culinária da coxinha. Não sabia. Precisa nada. Não? Não, pela coxinha? Vai, Não, por tudo, mas a coxinha, aí depois fica assim, ai, meu figurino. Ai, minha camisa apertou. né? Olha a barriguinha aqui, a bordinha de catupiry que tem, a catupirizinho que tem na coxinha, vai tudo pra essa bordinha aqui do lado, a bordinha de catupiry. Eita, Neida, querida, bem-vinda mais uma vez. Conta pra gente qual é a sua experiência em relação ao cuidado com as mães. O que é esse momento chamado depressão pós-parto, com um bebê no colo, com o corpo se reorganizando, se recuperando, uma mente em muitas dificuldades, às vezes, para lidar com essa nova realidade. O que tem mais nisso tudo? Uau! Muito obrigada por estar aqui. E eu quero dizer para você que a depressão pós-parto é uma realidade, tá? Em todos os continentes. Cometendo aí, né, muitas mulheres que, baseado aí com o seu histórico, né, de saúde mental, socioemocional, cultural, tá? Então tem essas relevâncias. E existem dados assim alarmantes a respeito do quadro. E a depressão realmente ela é um fato, ela é uma realidade. Okay? Por quê? Diante do imprevisível e inesperado, né, que é o gestar e depois se tornar mãe. Eu já ouvi, né, aqui mesmo no programa falar assim, olha, nasce um pai, nasce uma criança, nasce pais, né? De fato, né, estão em construção ali. E quando essa mulher se depara com esse novo, que faz parte, né, de um dos medos da natureza humana, o medo do novo e do desconhecido, para ela de fato é um desafio. Aí eu fico muito feliz de ouvir que existe aí uma lei em aprovação para trazer esse pai também para esse convívio familiar, como uma rede de apoio mais próxima nos primeiros dias, aí, principalmente nas 2 primeiras semanas, tá? Que esse bebê já está aí, né, no seio da família. Verdade. Até você falando, né, desses dados que são altos e realmente, só para a gente entender, segundo a Fundação Oswaldo Cruz, cerca de 25% das mulheres no Brasil, elas apresentam sintomas de depressão pós-parto, que é o que equivale aí 1 em cada 4 mães pode acabar sendo cometidas, é número alto, 1 a cada 4 mães sendo acometidas pela depressão ou sintomas de depressão pós-parto, algo que chama muita atenção. Então, achei interessante que você trouxe que históricos familiares pode fazer com que isso aconteça, ou se não tem, nunca teve quadro de depressão na família, ou ela teve uma gestação bem, tudo certo, pode também ser acometida pela depressão pós-parto? De onde advém a depressão pós-parto? Exato, a gente quer encontrar ali uma causa, uma origem, né? E tá tudo bem. Mas a depressão, ela pode, né? Uma mulher pode desenvolver a depressão sem histórico familiar, né? Sem histórico familiar preexistente. Pode desenvolver por conta do desafio de encarar ali uma nova realidade, desse medo do novo, né? Daquilo que ela está vivenciando. Pode ser também por histórico, tá? Familiar e assim por diante. Tá? Conceitos culturais, ambientais, enfim.
tá? A depressão pode vir, né, de vários lugares, principalmente de acordo com a interpretação que essa mulher faz da vida e de suas experiências. Verdade. Bom, isso para dizer que nós somos uma caixinha de segredos, de mistérios e de descobertas. Essa depressão, ela pode explodir por outra razão desconhecida, não percebida, mas tem lá no coração da gente alguma coisa que nós mesmas não damos conta. Mas e se a gente buscar um suporte? Eu tenho em mãos, por exemplo, a revista Sentimentos, a Ciência do Existir, que é resultado de uma dedicação da doutora Rosana Alves, que é neurocientista, uma das neurocientistas mais renomadas do Brasil e fora do Brasil também. E você pode ter acesso a esse material em casa. Ele se importa com você, viu? Deus, e providencia para você meios de você adquirir conhecimento e ser levado pela força do Espírito de Deus a pôr em prática aquilo que vai tirar você de um lugar de dor e de sofrimento. Nós vamos conversar sobre ansiedade, nós vamos conversar sobre depressão, nós vamos alinhar com você caminhos, maneiras de você sair desse quadro. Isso tanto preventivamente quanto pós-depressão, ou seja, no momento de depressão, melhor dizendo, se você quer um recurso que te ajude, que te auxilie, indo ao psiquiatra, indo ao psicólogo, tomando a medicação se for necessário, o que quer que seja, que precise ser feito, faremos e nós estamos com você, mas te dando também ferramentas de aprendizado para você lidar com qualquer dificuldade, para que seja vencida toda esta dificuldade e você passe bem na vida. Para adquirir a sua revista gratuitamente, para receber em casa gratuitamente pelo correio, você manda uma mensagem para o WhatsApp 12 98244 4449. 98244 4449. Vamos cuidando da vida, da saúde mental, conversando aqui sobre depressão pós-parto. E Abinal tem uma pergunta para você. Verdade. Orlete, como que a gente pode acompanhar essa mãe que está enfrentando, né, uma depressão pós-parto? Quais são os principais cuidados que o esposo e geralmente a mãe, né, vem para poder dar um acompanhamento nesse momento? O que é? Qual o principal tipo de acompanhamento, de acolhimento que se deve trazer para essa mãe? Ou no primeiro momento já buscar uma ajuda de um psicólogo ou não? Os primeiros passos. Os primeiros passos eu diria que poderia começar por reconhecer que não está bem. Estou sentindo algo diferente do que eu costumava sentir. Estou percebendo algo diferente. E tem uma frase que eu gosto de falar, inclusive para os meus pacientes. Onde há verdade, há cura. Onde há escuta, há caminhos. Porque às vezes ela tem medo de falar, né? Exatamente. Ser compreendida. Tem um elemento que eu acho que surge nesse momento, que é até o da culpa. Como que eu tô me sentindo mal? Como que eu não tô feliz? Como que eu não tô amando? Porque tem surge esse sentimento também de não amor, né? Olhar para o bebê, olhar e eu não amo essa criança, não reconheço como meu filho. Então isso é muito, mas é muito severo em mulheres que se deparam com esta situação de ter um filho no colo, não se sentir amando, não se sentir com vontade de cuidar e às vezes até mesmo vontade de dar fim àquilo ali vivido. Acredite, isso é sério. Eu vou então chamar o intervalo, mas antes já começar a iniciar com você essa história da Jéssica, que ela passou pela situação de depressão pós-parto, né, Jéssica? Sim. E aí logo depois do intervalo nós vamos contar um pouco mais de você, mas passou? Só foi doído. Muito. Uau. Bastante. Então tá, a gente volta rapidinho com você e a Jéssica compartilha a história dela. Até já. Já estamos de volta por aqui no Entre Família. E você, minha amiga, teve depressão pós-parto ou alguém aí na sua família passou por esse momento tão difícil? Aquele sonho de ser mãe, de ter o bebezinho no colo e tal. De repente, quando isso acontece, vem aquele sentimento de não reconhecer esse bebê, vem aquele sentimento de rejeição, vem aquele sentimento em você mesma de não se reconhecer. Aconteceu isso? Como foi para você passar por esse momento? Ou como está sendo? Talvez alguém está vivendo esse momento agora. Mas fica com a gente, tem histórias aqui incríveis para você aprender junto também de mães que viveram o mesmo que você viveu. Ou se você
Foi tudo tranquilo, tudo normal? Que bom. Louvado seja Deus por isso também. Mas compartilha com a gente aí sua história, tá? 12983150249 é o nosso WhatsApp para você interagir por aqui no Entre Família. Falando em história, Darleide está ali com a Jéssica para trazer uma história que talvez você se identifique. Né, Darleide? Sim, a Jéssica teve uma filha no período da pandemia e logo a seguir a depressão estava lá. Oi, querida! Como foi esse momento, Jéssica? Conta pra gente. Meu sonho era ser mãe, a gente planejou, estava muito feliz, a gestação foi bem tranquila, só que a partir do momento que ela nasceu, eu já comecei a me sentir diferente. Até então, porpério, né? 15 primeiros dias, chorava muito, não reconhecia ela como minha filha, isso foi se agravando muito, eu tive dificuldade de amamentar também, então até 1 mês e meio eu amamentava ela na força. Só que eu tenho a que agradecer, primeiramente já agradecer meu esposo, que ele foi tudo na minha vida. Ele que cuidou da Laura até o primeiro mês de vida, ele cuidou de tudo. Ele levantava de madrugada, ele trabalhava, ele cuidou da Laura. Então, eu não tinha essa conexão com ela. E a dificuldade de amamentar piorou, né? Então, eu sentia muita dor mesmo, e não conseguia me conectar com ela. E você vê o bebezinho que você sempre sonhou ali na sua frente e você falar: o que eu fiz da minha vida? Por que eu fui ter filho? Assim, foi muito forte comigo, muito forte mesmo. Eu não consegui reconhecer ela como minha filha, chorava muito. E aí, com 1 mês e meio, meu esposo falou assim: vamos procurar ajuda? Vamos procurar ajuda. Eu tive que parar de amamentar, já era uma coisa muito pesada para mim, porque eu tinha muita dor, todas as vezes que eu amamentava. Aí eu parei de amamentar, comecei a me tratar. Só com 5, 6 meses que eu fui me conectar com a minha filha, começar, né, a me conectar com a minha filha. Então, meu esposo foi a mãe e o pai por um tempo. Eu acho maravilhoso quando tem uma história em que a esposa atesta a qualidade do marido que tem. Porque se ouve muito dizer que os homens são iguais, porque todos os homens, isso não é verdade. Há homens e homens, como há mulheres e mulheres. Eu mesmo discurso assim, parece que todas as mulheres são maravilhosas. E não são. Nós somos pessoas e pessoas, né? Indistinto em sua qualidade, assim, do que oferece, do que não oferece, ser homem, ser mulher, não importa. Mas que lindo que você já começa assim, para tudo, deixa eu falar que o meu marido foi incrível. De novo, você então, com o bebê no colo, não reconhece esse bebê. E eu citei agora há pouco a culpa. Como é que você lidou? Como é que você transitou com isso de olhar para sua filha, amamentando sua filha e não se ver amando a sua filha? Porque esse era o sentimento. Sim. Eu via meu esposo pegar com tanto amor, tanto carinho. Eu queria tanto sentir isso. E ele pegava, ele abraçava, ele cantava para ela, músicas que até hoje ele fala: o papai cantava essa música para você. Sempre muito carinhoso, muito amável com ela. E eu assim, por que eu não tô me sentindo assim? E as redes sociais, ao mesmo tempo que ela é boa, ela é horrível, né? Eu via lá outras mães: ai, meu bebezinho, que lindo. E mas eu não tô sentindo isso. Então, por que eu tô existindo? Não devia existir. Se eu não tô sentindo esse momento, por quê? Que Deus permitiu eu ter uma filha e eu tô sentindo isso. Foi um tempo de muita angústia, né? Muito debate com Deus. Deus, por quê? Por quê? Mas hoje eu entendo que são questões biológicas. Sim. São questões biológicas e aceitar. O primeiro passo é você aceitar. Eu tenho uma família que não é... Eu tenho uma irmã que teve depressão, mas eu tenho uma família com que eu cresci com algumas dificuldades, né? Então, isso com certeza, foi um pouco do que aconteceu. Quer dizer, pode ser biológico, mas não explica tudo em todos os casos. Você me disse em off que em alguns momentos você nem queria estar com o bebê ali perto de você, você queria passar. Não, era assim, amamentava, arrotava, Nem para arrotar eu colocava a Laurinha. Isso o primeiro mês foi total meu esposo. Aí, logo que o Derek voltou a trabalhar, minha sogra começou a ir para lá na minha casa para ficar comigo, porque ele tinha medo de me deixar sozinha com ela, porque eu estava muito mal mesmo. Então, minha sogra foi muito amiga também, ficou lá o tempo todo comigo, enquanto ele trabalhava. Mas assim, ele chegava, ele assumiu o cargo de mãe. Então, ele assumiu o cargo de pai presente, de mãe no né, para momento. cuidar da mãe. Mas eu entendi o cuidado materno da madrugada, de amamentar, enfim. O Derek é um querido, um cristão, servo de Deus. Você chegou a pensar até em dar sua filha? Pensei, gente. É muito doloroso, mas pensei.
Tem um amigo que não pode ter filho. Eu falo assim, por que ele quer tanto ter filho? Vamos dar para ela. Assim, sem noção total do que eu estava falando, né? Mas eram sentimentos que vinham, eu falava, e meu marido nunca chorou perto de mim, mas ele me conta que ele sofria muito nas madrugadas, né? Mas ele nunca me contou em detalhes, até para mim não sofrer, né? Claro. Mas ele sofreu muito também nos bastidores, né? Orlete, é disso que se trata, né? De ela não saber, ela não compreender o que está acontecendo, apenas sente. Essa experiência é muito dolorosa e solitária, porque quem entende que uma mãe não sinta o que espera-se que uma mãe sinta de um filho? Daleide, o sentimento de não ser o suficiente, ele é desafiador. E assim essa mãe se sentia insuficiente. Tá? Dizer para ela que ia passar, que um dia ela ia sentir, talvez seria jogar palavras no vazio, porque de fato ela não sentia, como teve até o desejo de doar aí a sua filha. Mas o certo é que é muito doloroso, tá? A depressão pós-parto, né? A gente entende que é diferente de tristeza, ela é real, ela é um transtorno mental. A gente já entendeu aqui que N situações, né, pode desenvolver uma depressão pós-parto, e ela traz essa questão biológica. Tá? Olha só, uma mãe passa um período aí, né, de 9 meses gestando, esse corpo amadurecendo, se preparando, crescendo, se desenvolvendo com esse bebê. Quimicamente, hormonalmente falando, olha quanta coisa está acontecendo neste mundo, que é essa biologia dessa mulher. Tá? E quando esse bebê nasce, é natural que ocorra vamos dizer assim, esses conflitos, né, os conflitos hormonais de organização mental para que ela, né, de fato se reconheça quanto indivíduo. Eu quero parabenizar, né, a nossa amiga aqui pelo fato dela ter essa rede de apoio. Verdade. Que ajudou ela a encontrar esse suporte, porque é desafiador. E eu gosto de dizer, fale o que você sente, expresse, busque ajuda, reconheça que não está bem, para você poder ter auxílio, sendo gentil com você. Quando você reconhece que não está bem, você consegue ser gentil com você e esperar, né? Ou seja, buscar ajuda e aceitar, tá? Essa ajuda, Daleide. Pois é, dentre os transtornos emocionais, a depressão é a de maior prevalecência, chegando aí a pelo menos 20 mil casos sendo diagnosticados por ano de depressão. E eu trago para você a revista Sentimentos, a Ciência do Existir. E um dos capítulos dessa revista, ela fala justamente sobre a depressão. E olha só a figura que é demonstrada aqui quando se fala de depressão. Parece um vazio, um buraco, você caindo. Sabe aquele sonho que a gente tem de vez em quando que parece estar caindo num vazio, num buraco, aquele frio, se acorda com aquele frio na barriga. É mais ou menos isso o tempo todo, aquele frio na barriga, aquela sensação de desânimo, de não ter forças. E a depressão não é frescura. Primeiro de tudo, a gente tem que entender isso. É algo que precisa ser tratado, é algo sério. Mas através da revista Sentimentos, a Ciência do Existir, você vai entender que Deus ele se importa com você. E Ele quer trazer a cura. A depressão, ela tem cura. Seja na depressão pós-parto, seja depressão em outros momentos da vida também, ela tem cura. Mas primeiro, a gente precisa aceitar, né? A gente precisa entender essa condição que nós estamos e de que nós precisamos de ajuda. Ajuda divina e também ajuda que Deus deixa pra gente de médicos à nossa volta, psicólogos, psiquiatras e até medicação mesmo, né? Que é aquela muletinha pra gente ir andando até conseguir andar com as próprias pernas, tá bom? Não tenha preconceito disso, se necessário em algum momento tomar a medicação também, tá bom? Porque Deus ele deixou vários meios para trazer a cura pra gente. Não, eu tô só esperando o milagre que Deus vai me curar e o milagre tá à nossa volta que Deus deixa muitas vezes. É claro que Deus pode chegar e tirar de uma vez, mas Deus ele deixa vários meios para nos ajudar e a gente precisa fazer uso desses meios também, tá bom? Então entre em contato com a gente agora através do telefone que já aparece na sua tela, 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21 e peça a sua revista Sentimentos, a Ciência do Existir. Peça agora, tá? Aproveita enquanto você está tendo essa oportunidade. Daleide. Muito bem. E aí você tem mais uma filha?
Sim, uma de 3. Como foi a segunda gestação? Muito mais tranquilo. Tive o puerpério, até porque eram 2 crianças, daí era um outro sentimento, mas foi bem mais tranquilo. Você viu, a mais velha, que foi a que eu tive depressão, ela chorava muito, 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 muito. E hoje eu entendo porque ela chorava muito, porque ela só queria a mãe dela, né? Ela só queria estar perto da mãe dela. Eu lembro uma madrugada que meu esposo saiu de madrugada de carro, porque ela não dormia, e aí ele voltou e falou assim, eu preciso dormir, toma ela. Foi ele colocar ela em mim, assim, ela dormiu. Mas ela precisava de mim, ela sentia que ela precisava de mim. E eu rejeitando ela, isso foi dando... Hoje, a Laura, você conversa com ela, ela é uma criança extremamente segura. Você tem que estar a todo momento falando assim, eu te amo, sabe, a todo momento reforçando a relação. Por esse motivo da depressão. Mas assim, eu me culpo, mas ao mesmo tempo assim, eu me cuidei. Eu sempre falava assim para o meu esposo, eu preciso me cuidar para ela, né? Já a outra foi muito tranquila. Não, era uma criança extremamente quietinha, dormia a noite inteira. Com 3 meses, passava a noite inteira, já dormia sozinha. Não amamentei também por questões de eu não conseguir mesmo. Eu acho que era alguma trava minha mesmo da questão da amamentação. Então eu decidi não forçar, justamente porque eu já tive um episódio de depressão e eu não queria ter de novo, né? Então eu decidi não amamentar a segunda também, mas foi muito mais tranquilo, muito mais leve. E hoje a gente sabe a questão de você conseguir, tô mal, vamos procurar ajuda logo, porque daí você consegue se recuperar logo também, né? Não entrar numa negação, né? Não, eu vou conseguir, vai dar certo, ou rejeitar completamente qualquer suporte. Sim. Foi diferente. A percepção da realidade faz a diferença. Então hoje está aí uma mãe recuperada, feliz com suas 2 filhas, muito grata ao seu marido, grata a Deus pelo suporte dado. Sim, e vai vir um terceiro? Não. Chega? Chega, 2 tá bom. Jéssica, muito obrigada, viu? Obrigada. E que recadinho você deixa, assim, de uma mãe que passou pelo vale da tristeza, uma sombra que cobria você e sua bebê, mas que está recuperada hoje, graças a Deus. Eu agradeço por ter essa oportunidade de poder falar. Eu sempre falei, Deus, por favor, me dá a oportunidade de testemunhar sobre esse assunto, né? Que é tão delicado. Então, não tenha medo, não sinta que você é a pior mãe do mundo, você está passando por um momento difícil. Então, procure ajuda, não ficar, não, minha sogra não pode ajudar, minha mãe não pode ajudar, ninguém pode ajudar, só eu vou cuidar. Não, abre espaço, deixa o pai ser pai também, porque ele precisa amadurecer junto com você. Então, dê essa liberdade para ele também e se aceite. Estou passando por um momento difícil, vou procurar ajuda, não tenha medo, não fique com vergonha, porque isso depois é pior, né? Não foi algo desejado, planejado por você. Aconteceu e precisa encarar isso como foi encarado, com muito amor. Tem muito amor. O que curou, na verdade, toda a relação não foi nem o trato com a psicólogo, ou, enfim, mas o amor que você tinha, o alicerce em casa, é algo assim que é transformador para qualquer situação, não é, Jéssica? O amor é o que cura, que sara, que restaura tudo na vida. E você vê Deus como Deus cuidou de tudo, né? Sem dúvida. Apesar de todo o sofrimento, Deus cuidou de todos os momentos, esteve com a gente todos os momentos. Então, só tenho a agradecer mesmo. É uma experiência dolorosa, mas é uma experiência para crescimento, né? Deus abençoe você cada vez mais, sua casa, suas filhas, seu marido, tudo de bom para você, viu? Obrigada. Que dizer disso, né, Orlete? Tô eu aqui chamando você. Será que eu tô errando o seu... É Orlete mesmo. Ai, Orlete mesmo. Darleide, até você conversando aqui com a Jéssica, e a Jéssica trouxe de uma forma muito clara, né? Essa realidade que tem acontecido com muitas mães. E a Orlete, ela tem também uma história impactante, assim como a da Jéssica. E a gente quer ouvir essa história dela também, né? Teve 2 filhas e vai contar pra gente também como foi esse momento. Então, eu estava até fazendo os cálculos aqui, viu? Os dados trouxeram aqui de que uma a cada 4 mulheres tiveram depressão pós-parto. Nós estamos aqui com 3 mulheres, né? A Jéssica, Orlete e Darleide. E das 3, 2 tiveram. Você foi tranquilo, né, Darleide? Como você comentou em outro momento. Cumprindo, né? Foi tranquilo. E aqui nós temos 2. Muito bem. Vamos saber mais? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, já estamos de volta por aqui no seu Entre Família.
Tamo junto. Bem-vindos a mais um Entre Família, quer dizer, mais uma parte do seu Entre Família. O tema de hoje é depressão pós-parto. Você fazia uma pergunta interessante aqui para a Orlete e que eu acho muito válido de a gente considerar, mas prometemos que na volta nós contaríamos da história dela, da sua experiência. Fora a ser psicóloga, você tem essa experiência na sua vida pessoal, Orlete? Tem. Olha, obrigada pelo privilégio de compartilhar. Essa história eu conto para poucos, faz parte do meu repertório, né? Mas eu preciso compartilhar aqui. Obrigada pela oportunidade. Vamos lá. Em 2004, eu iniciei o curso de psicologia, né? Minha formação lá na Unisa, Santo Amaro. E meu último ano, né? Já lhe casei, tá? Com o Wilson Moura, meu esposo. Um grande abraço para ele, que está nos assistindo, com certeza, ou já nos assistir. Não, a esposa manda beijo, abraço a gente manda pros colegas. Então um abraço para você, um beijo bem caloroso, né? Bem quente, maranhense mesmo. É isso. Cheiro. Sim. Sem tabus, né? Sem tabus, uma revista exatamente que a gente isso. oferece. Sem Maridão tabus. merece. Bom, no meu último ano de faculdade, tá? Engravidei da minha querida Ana Sayuri. Tá ali nos bastidores a Ana. 4 meses antes da minha formatura, ela nasce. Então, eu gosto de dizer, olha, Sayuri foi o meu primeiro diploma. Porque ali 4 anos, né, do curso de psicologia, né, 4 anos a gente já tem aquela formação, né, como bacharel e etc. Recebemos um diploma, que é a parte científica, e daí no 5º ano, né? Estágios. Exato. Enfim, fechei com a Sayuri aí como meu primeiro diploma. Foi muito desafiador. Imagina, meu último ano de faculdade, tendo que trabalhar. Eu morava na Zona Norte, estudava na Zona Sul e trabalhava na Leste. Um grande corre-corre. Então era essa dinâmica muito desafiadora, os estágios, enfim. E tinha dia que eu falava, levantava e falava, filha, vamos, hoje a mamãe vai fazer exatamente isso, 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 e vem comigo. Precisei, né, retomar a psicoterapia porque eu não estava dando conta. Tá? No início da gestação eu já percebi que não estava bem por conta do processo, né? E agora, o que esse novo e imprevisível vai acontecer, né? Como que eu vou lidar com tudo isso, com essa dinâmica toda, com tanta coisa né, do dia a dia? E daí comecei a fazer o acompanhamento psicológico e foi muito útil para mim, porque eu percebi que não estava bem. O que você está contando agora é referente já após nascimento. Já na gestação, no início da gestação. Okay. Eu senti o E aí, quando nasceu... Ela na barriguinha, você ia pra lá e pra cá com ela nesse corre-corre todo. Nesse corre-corre. Quando ela nasce, você já esperava que já estivesse, né, em melhor condição de administrar a chegada desse bebê. Exato. Como foi a frustração de não estar pronta? Foi desafiador. E sabe qual era o meu maior desafio? Era não dar conta de alimentar a minha criança. Me sentia insuficiente em não amamentar. Foi muito doloroso. O que você sentia em relação ao bebê? Como a Jéssica contou, ela não queria o bebê, ela não tinha contato, ela não tinha conexão nenhuma. No seu caso, algo semelhante também? Olha, não foi tão forte assim. Mas eu tinha um diálogo interno que falava, sabe aquele ditado popular que fala, nossa, ser mãe é padecer no paraíso? Esse ditado popular, né? Feio, inclusive. E eu dizia isso pra mim, eu falei, uau, gente, como que eu vou lidar com essa criança? Como amamentar? Eu não tenho recursos nem forças para lidar com ela, olha, tanta coisa que eu tenho para fazer e eu tinha medo. E quem sabia do que estava acontecendo? Seu marido sabia? Você abriu a questão? Olha, eu não quis abrir a questão. Não quis abrir. Eu queria buscar pelos meus recursos e forças. Eu falo, eu vou dar conta. Pelos Até conhecimentos porque... que você tinha, falou, não, eu dou conta. Exatamente. Sou psicóloga. Olha, gente, olha aqui. Olha que lugar que a gente se coloca. Eu quero falar exatamente isso. Às vezes você acha que tem todo o conhecimento, toda a técnica e sabe exatamente como lidar com você. Isso é desumano. Porque você não se permite nem aceitar o que está sentindo em muitos casos. Tá? E eu me vi nesse lugar. Depois eu falei, não pode ser assim. Eu preciso sim encontrar o melhor de mim, para poder entregar o melhor de mim para minha filha. Tá? E assim foi feito, eu reconhecer essa minha insuficiência, tá? de cuidar
de gestar, de amamentar. Eu tinha prazer de dar zelo, dar banho, dar carinho, dar amor, mas tinha uma hora que eu falava, meu Deus, E quando... vou ficar o tempo todo, para sempre, cuidando. Demorou Onde quanto eu tempo estou? Demorou quanto tempo o seu período de depressão pós-parto? Olha, demorou em torno aí de uns 12 meses. Uau, da Jéssica foram 6 meses, 5, 6 meses. 12 Pra- meses. E Pra depois você desse ver que cada um período- tem seu tempo, tem o seu momento de se perceber, de se recuperar. Uma foi cerca de 6 meses, ela, enquanto psicóloga, um ano praticamente, porque é assim, a gente é atropelado por dores na vida. E depois disso, Mano. você, depois desse período, superou, veio uma segunda bebê, né? Veio. É isso. E como é que foi, a gente resumindo aqui, como que foi esse momento com a segunda bebê? Muito bem. Saíro cresceu, já está ali chegando próximo dos seus 3 aninhos, tá? E nasce, né, num outro momento, que estudando novamente, falou, vou parar de estudar, porque... Enfim, estudando novamente, eu engravidei da Alicia Mayumi, minha segunda bebê. E a Alicia, ela veio trazendo uma lição, assim, de fato, a gente não tem controle sobre absolutamente nada. Alice veio com a gente, pra gente, ficou 3 meses. Teve ali uma distensão abdominalzinha, perfurou o abdômen e descansou no Senhor. Ali, eu de fato, que já tinha esse repertório, tá, de depressão anterior, abriu o chão, assim. Puxa. Eu não queria nem ser psicóloga mais. Falei, para tudo, para tudo. Não quero mais desenvolver a psicologia, não quero mais trabalhar nada disso. Eu quero só simplesmente Viver aqui essa dor. viver essa dor. Uau. Exatamente assim. Bom, aí a gente fala de luto, de frustração, de limitação de impotência, de angústia, de desesperança. Quem está à volta precisa agir, precisa cuidar, estender a mão, precisa abraçar, dar tempo de outro sentir, chorar e esperar do lado. Às vezes não tem uma palavra, não tem algo a fazer de concreto, do ponto de vista de tirar esta dor com a mão, mas você pode auxiliar. E se você conhece uma mulher que está passando por um quadro de depressão, uma mulher que está grávida, ou você está grávida, a sua esposa, e nos assiste agora, pense, para evitar ou para lidar com isso aqui, eu vou buscar mais conhecimento. E aí a gente oferece para você a revista Sentimentos, a Ciência do Existir. Nós enviamos para você gratuitamente, vai chegar pelo correio. A única coisa que você precisa fazer para ter em casa é só mandar uma mensagem no WhatsApp 98244 4449. 98244 4449 e dizer sentimentos. Aí nossa equipe já vai entender que você está pedindo a revista Sentimentos, a Ciência do Existir. Vamos estudar sobre depressão, ansiedade, sobre angústia, sobre desesperança, sobre medo, sobre as aflições da vida. A revista Sentimentos, a Ciência do Existir para você. 98244 4449. É isso, Darleide e... Orlete, lembrei. Nós vamos agora para um varalzinho aqui, um varal muito especial, onde tem o depoimento de muitas mães, depoimento não, algumas frases que muitas mães trazem, inclusive foi o que, algumas frases que estão aqui, que a Jéssica mesmo falou, que a Orlete também comentou e que algumas outras mães comentam também. São frases reais e talvez você de casa, ao a gente trazer algumas dessas frases aqui, você vai dizer, puxa, é isso que eu estava sentindo também. Eu já trago aqui a primeira, ó. A primeira frase que eu destaco aqui, deixa eu mostrar para a câmera, queria voltar a ser quem eu era. É a frase que muitas mães falam, Orlete, porque já não sou mais a mesma. E aí, o que dizer sobre isso? E essa frase, ela está dizendo assim, ó, quando ela diz, eu queria ser quem eu era, ela está dizendo, eu me perdi de mim mesma. Eu não sei quem eu sou de fato. E essa mãe que está vivendo essa experiência e observa ali o seu bebê e tem e se sente insuficiente para olhar para si e para aquele bebê e encontrar sentido na vida, tá? De fato, ela precisa se reconectar
né, com ela mesma, trabalhar a si mesma, e esse é o processo, tá? Eu acredito que o acompanhamento psicológico, enquanto profissional que sou, é de extremamente importância. Se necessário, acompanhamento farmacológico, né? Tomar uma medicação, se está difícil demais, vá ao psiquiatra. Eu falo, gente, ter saúde é um equilíbrio, tá? Saúde física, equilíbrio físico, biológico, psíquico, emocional, social e espiritual. Então, trabalhe o seu equilíbrio num todo, para que às vezes você não sinta que sua vida não tem mais sentido, porque é natural que o quadro depressivo, que nós temos a depressão leve, severa, né, um pouco mais agravada, ela de fato deprime, né? Ela te deixa no estágio de que você entende que não tem mais sentido, a vida perdeu o sentido. Certo. Mas existem possibilidades de voltar para si e se reconectar com o melhor de si mesmo e ser feliz. Você é um destes Verdade. casos. Eu Jéssica sou um é desses outro casos. caso, né? Nós estamos falando de esperança. Outra frase que a gente já ouviu por aqui também, todo mundo diz que vai passar, né? Mas quando que isso vai passar? Não vejo a hora de passar esse turbilhão de emoções aí. Exato. Olha, gente, que eu escuto quando eu ouço essa frase, né? Todo mundo diz que vai passar, e ela disse assim, ó, mas essas palavras parece que estão sendo lançadas no vazio, não chegou até ela, porque ela não entende o que é esse passar, quando vai passar, tem uma data, tem um prazo para passar? Não tem, porque somos subjetivos, né? E cada um experiencia a dor e a sua própria cura dentro do seu próprio tempo. Para Jéssica foram 6 meses, para você 12, para outras talvez Exatamente. menos, 3 meses, para outras talvez um pouco mais. Exatamente. Daí a gente pode até ouvir do senso como, olha, mas ela é psicóloga, deveria lidar com isso da melhor forma possível, ou a melhor nem sentir tudo isso. Sim. E daí a gente tira o conteúdo humano da jogada quando a gente cobra isso, né? Então, o que eu digo, vai passar. No tempo dela, né? No momento dela, vai passar. E eu deixo aqui um conselho, tá? Verdade. Que é divino, porque Deus está, né? O consolo também vem do Senhor. Perto está o Senhor, lá em Salmo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Porque esta dor, essa que está esperando passar, ela diz assim, olha, eu estou à beira do desespero, da solidão, tá? E do vazio, mas vai passar. Porque o Senhor quer restaurar o seu prazer de viver, de amar e confiar também. Amém, verdade. Mais uma que eu puxo aqui, ó. Meu corpo se recuperou, mas minha mente não, né? E acontece. Acontece. Dentro desse período, né, de 6, 12 meses, enfim, o corpo vai voltando tudo ao normal, Exato. né? Mas a mente às vezes ainda tá aquela baguncinha que precisa colocar em ordem. E esse ponto até, né, Darlete, que a Orlete comentou, a confiança em Deus a todo momento. A Jéssica comentou aqui da importância do marido, dar essa oportunidade para o marido, que às vezes a mãe fica com medo, né? Será que ele vai saber cuidar mesmo? Não, porque tem que ser eu, mas eu não estou podendo, né? Então dá essa oportunidade para o marido e abre o coração para Deus trabalhar também, né, Darlete? Mas, de novo, a gente deve chamar a atenção para quem está à volta. Porque uma mente deprimida é uma mente que não consegue nem ao menos exercer a fé conhecida. Não consegue vislumbrar o amanhã. Ele olha para frente e não vê o amanhã. Aqui e agora é esse momento determinante em que... Por que eu estou vivendo isso? Então, quem está à volta, o amor de quem está à volta é que vai dar esse tempo em segurar a mão e prosseguir. Porque é demais a gente esperar que quem está doente, com a mente deprimida, quando está sob um transtorno mental, que ela consiga dar conta de ter fé, consiga dar conta de buscar ajuda só, dar conta de entregar o bebê, dar conta de não sentir o que está sentindo. Como é que você não sente o que está sentindo? Não tem como. Então, o esperar, o dizer vai passar, que passe a ser uma espécie de repetição interna contínua. Eu quero crer que vai passar, eu quero crer que vai passar, eu quero crer que vai passar, porque... Mas quem está à volta, de novo, eu chamo a sua atenção. O amor é o ninho para esse momento da vida. Restaura. O amor, esse acolhimento que precisa, O amor né? restaura. Ó, e falando em amor, esse próximo que eu puxo aqui, ó, ele fala sobre amo o meu bebê, mas não consigo sorrir. O que dizer disso?
doloroso, né? Amo meu bebê, mas não consigo sorrir. E é muito comum encontrarmos, de fato, pessoas vivendo exatamente essa situação. Tá? Não é sobre o bebê, né? É sobre como eu me sinto. Esse lugar, né? Esse lugar de dor. Esse lugar onde eu perdi a vontade, eu me percebo, perdi a vontade de viver de fato, né? De amar, né? A si mesma e de confiar nas possibilidades que ela tem para dar o melhor que ela tem para o seu bebê, né? Ou para si mesma. Então, Darleide, eu acredito que amar o bebê, tá? É um complemento de amar a si mesma também. Então, ela precisa voltar para ela e se reconectar com esse ser humano, com esse indivíduo, fazer as pazes consigo mesma, ser gentil com ela mesma, entender que ela está num processo, que assim como se passaram 9 meses para aquele bebê gestar e que quimicamente ela está cheia de desregulação, né? Ela precisa dar um tempo para si, para acalmar esse psíquico e emocional. Tá? Porque às vezes a gente quer resolver questões racionais. Já que nasceu um bebê e que eu sou mãe, então eu tenho que amar, não necessariamente. Isso aqui é a gente tentando racionalizar aquilo que é emocional, né? Então, trabalhar na sua cura emocional é um passo muito importante. Ela vai ter dificuldade em amar por esse quadro e num grau de muitas vezes colocar a vida do bebê em risco. Há muitas histórias de mulheres que põem a vida do bebê em risco. A Jéssica pensou em doar a filha, como se a filha não tivesse pai, ou seja, ela não está raciocinando por ela mesma. Então, essa experiência, ela é mais ampla do que até mesmo as 2 histórias que nós ouvimos aqui. A da Orlete, a história da Jéssica, amparadas, com pessoas à volta, família amando. Mas tem mulheres que estão sozinhas, Abinal. Tem mulheres que elas foram deixadas pelo marido, o pai não está presente, elas não estão casadas, não tem uma família estruturada para receber, chegou um bebê, isso acontece em meio a uma situação em que ela está completamente desamparada, vem uma depressão pós-parto, o risco de vida da criança é que essa mãe se perca completamente do seu são juízo, que já não está são. Então, falar de depressão pós-parto não é falar de uma tristeza pós-parto. Não é uma tristeza, ela não está triste por isto, porque eu perdi minha independência, porque eu não estou dormindo, porque não é um abatimento desse humor nesse nível de tristeza. É uma depressão pós-parto, alguma coisa que, sendo mais grave, põe a vida desta mãe, do bebê, em risco. Portanto, é falar de algo muito sério. Verdade. Interessante que até quando é uma gestação planejada, tem o pai, tudo mais à volta, já pode acontecer isso. E esse caso, Darleide, de muitas mães que engravidaram, não queria estar grávida e já leva a gestação daquela forma, tipo, poxa, não queria estar grávida, tal, nasce o bebê e aí a situação se agrava muito. Vou já puxando, vou ler daqui mesmo alguns desses que a gente até comentou, né? Não quero segurar meu bebê no colo, acontece, sinto culpa por não sentir alegria. Outra aqui que a gente traz também, choro porque acho que minha vida acabou. E aqui também choro choro em silêncio por medo de ser julgada. Então tem essa questão, né, que você até comentou, Orlete, de num primeiro momento não querer falar para o seu esposo daquele sentimento que você estava... Bom, eu conheço, eu sou psicóloga, né? Estou sentindo isso, não era para estar sentindo, não vou compartilhar com ninguém porque não vão me entender, mas precisa ser falado, precisa dessa rede de apoio para trazer esse amor, para poder ajudar a passar por essa fase, né? É algo tão bonito, tá com o bebê, a gestação toda, aquele processo, mas é algo que se torna doloroso num primeiro momento, mas passa, né? Passa. E quero acrescentar também, quando você traz a questão assim, não queria falar. Achei que dava conta de tudo sozinho, tá? É o medo de falhar. Medo de ser frágil. De mostrar ali uma fragilidade, porque o que socialmente é bonito? Ser uma mãe feliz, estar com o bebê no colo, esbanjar alegria. Tá? Mas a realidade, né, nos mostra dados extremamente diferentes e dolorosos, que não é bem assim. Tá? Ser mãe, de fato, é uma dádiva divina.
Tá? Mas o processo, né, de gestar e ter o bebê no colo, né, ali no puerpério, e amar dessa forma, né, que ela é fantasiada, é um desafio para muitas mães. Olha, privação de sono, baixa de estrogênio, as mudanças hormonais profundas que acompanham a mulher, o ambiente muitas vezes não dá esse suporte, são causas, fatores já presentes na maternidade por si só. É pensar nesse tempo da vida com bastante atenção, né, meus amores? Depois do intervalo tem a sua interação e a reflexão com o pastor Robson Aleixo. Até já. Entre Família, já de volta por aqui na TV Novo Tempo. Que bom ter você juntinho com a gente todas as tardes, né? De segunda a sexta-feira, das 2h30 às 4h, Entre Família tá por aqui na tela da TV Novo Tempo, agradecendo aos Anjos da Esperança, porque nós temos esse programa tão importante, esse assunto de hoje, hein? Olha que assunto relevante, como sempre, mas alguns assuntos são mais delicados que a gente traz, falando hoje sobre a depressão pós-parto, algo que é real, algo que precisa de uma atenção, de um cuidado todo especial. E a gente está fazendo com que esse programa seja possível porque nós temos pessoas que nos apoiam financeiramente. A Rede Novo Tempo, que é mantida apenas por doações, tem o projeto Anjos da Esperança, onde essas pessoas que se engajam junto com a gente, né, fazem parte dessa missão, doando, fazendo doações financeiras dos mais variados valores. Por exemplo, quando alguém doa aqui R$10, a gente consegue produzir e enviar 2 revistas dessa, como a gente está enviando hoje, a revista Sentimentos, a Ciência do Existir, falando sobre depressão, ansiedade e dentre outros transtornos mais também. Ela foi produzida e está sendo enviada gratuitamente porque os Anjos da Esperança pagaram para que esse material chegue. Dentre outros materiais, falando sobre as profecias bíblicas desse último momento que a gente está vivendo, história final, reta final da história desse mundo, onde a gente vê tantas guerras acontecendo com mais intensidade, porque sempre aconteceram guerras, sempre houve fome, sempre houveram terremotos também e dentre outras catástrofes, tragédias mas com a intensidade, como as dores do parto vão se intensificando quando está perto já do nascimento desse bebê, assim também está acontecendo com a Terra. As dores do parto se intensificando, todos esses acontecimentos vindo com mais intensidade, mostrando que algo grandioso está para acontecer, a breve volta de Jesus. E nós queremos levar essa mensagem com muita força aos 4 cantos da terra, através da TV, da rádio, da web, da gravadora Novo Tempo, da escola bíblica e levando esse conteúdo para os 4 cantos da terra. Isso é possível se você entrar junto com a gente nessa também, pregando o Evangelho. Você que já é Anjo da Esperança, você pode fazer uma doação extra nesse mês, nos ajudando a produzir mais materiais e enviar com mais força. Quem não é Anjo da Esperança ainda, entra com a gente nessa. Está aparecendo já na sua tela aqui o telefone para você entrar em contato com a gente. O WhatsApp, pode ser através do WhatsApp mesmo, manda aquela mensagem no 12981766630. Já quer fazer a doação? Faça agora mesmo. Chave Pix é o e-mail anjos@novotempo.com. Marcou aí? Confere comigo esse VT e você vai entender um pouquinho mais. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. E tudo isso será o princípio das dores. As dores estão mais intensas. O intervalo é cada vez menor. Estamos no fim do fim. Muitos estudam a Bíblia, mas aprendem de forma errada. Outros vivem sem esperança, acreditando que Deus é cruel, é o culpado de toda dor. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos, erguei a vossa cabeça. A Novo Tempo decidiu, em oração, imprimir milhares de revistas com mensagem profética para este tempo. Não podemos esperar mais. O mundo precisa de esperança. Enquanto muitos distorcem a profecia, vamos imprimir a verdade. Cada revista enviada é uma semente de esperança. Faça uma doação especial este mês e leve esperança ao mundo. A nossa chave Pix é anjos@novotempo.com. Deus está chamando. Qual é a sua resposta? Eu vou. Eu vou. Eu vou. Sou anjo, sou Novo Tempo. Entenda, Deus não é o culpado, Deus é a solução para tudo isso que está acontecendo à nossa volta e você pode fazer parte dessa solução também, sendo o Anjo da Esperança, fazendo a sua doação e nos ajudando a alcançar mais pessoas a cada dia para pertinho de Jesus, tá bom? Seja Anjo da Esperança. Maravilha, Anjos da Esperança. Vamos de interações. Joga na tela.
A Juliana Souza, boa tarde. Tema muito importante, uma dúvida. A depressão pós-parto tem um período específico para acontecer? É logo após o nascimento ou pode demorar alguns dias ou meses? Eu penso, o bebê já não é mais recém-nascido, ela já passou por aquele período do puerpério. Pode vir uma depressão e ser chamada de depressão pós-parto? Sim, pode sim. Inclusive, as primeiras 2 semanas é natural ter aquela tristeza profunda, né? Diante daquele novo desconhecido. E a depressão pós-parto, ela pode se desenvolvendo ao longo do processo, inclusive. Ok, mais uma interação então. Quem que vem para cá? Juliana Souza, boa tarde. Opa, já foi aquela, né? É o Renan agora. Renan Alves. Minha esposa enfrentou a depressão depois do nascimento do nosso filho. Foi um período muito difícil e confesso que demorei para entender que não era falta de amor, e sim uma doença. Tá aí, importante, né? O Renan entendeu isso. E é bom que todos os maridos entendam isso. A gente tem que reforçar isso, que quando a esposa, né, entra nesse processo de gestação, não é só ela que tem que pesquisar sobre bebê, não, é o casal. Os dois têm que pesquisar junto, conhecer, né, sobre todo esse processo da gestação e também o pós-gestação, ali, o nascimento da criança, as fases que a mulher vai passando também, né? Exato. A gente tem que aprender justamente para fazer como o Renan fez aqui. Entender, não é falta de amor pelo bebê, é algo que eu preciso acolhê-la nesse momento e, se necessário, trazer uma ajuda psicológica também para sair da situação, né? Muito bem. É muito comum, olha só, né, ele falou que confesso que demorei. Tá? Porque, olha só, né, o senso comum entendendo que, então nasceu o bebê, tem que estar amando. Observe o comportamento. Às vezes a mulher, ela não quer comunicar o que está sentindo porque não desconhece. De fato, aquilo que está acontecendo, né, diante daquele novo. Mas observe o comportamento, aquilo que a gente não consegue verbalizar, tá? A gente apresenta nos nossos comportamentos. É interessante que na convivência do dia a dia, a gente vai, se o homem ele presta atenção mesmo na esposa, ele vai entender todas as mudanças. Por exemplo, quando minha esposa está chegando perto da menstruação, eu já sei os sinais ali. Teve um período que era mais intenso, né, a TPM, mas outros períodos que não era tão forte, mas eu já entendia e nem comentava nada com ela, mas só ia administrando ali. As facas, os punhos em casa, né? Fechava as gavetas. Essa semana mesmo, aí eu falei, ela estava meio irritada, eu falei, calma, tá perto de vir já, eu acho que é por causa disso. Você não acha que esse jeito de acalmar? Não é por causa disso, não. E aí ela falou, você acha que é por causa disso? Não, olha o que você fez, Eu falei, meu pai, me dê calma. Uma palavrinha que você deve evitar também é essa, calma. Eu sei. Calma por quê? Calma por quê? Eu não preciso ter calma, você que precisa entender e que não sei o quê. Tá vendo? Você deixa fora do lugar. Tira o calma e coloca, como eu posso te ajudar? Como eu posso te ajudar? Boa. Mas como é que seu Raimundo teria dito? Oi, seu Raimundo, ele ia dizer, minha filha, você se acalme aí, porque como é que eu posso ajudar você aí? Assiste o programa de ontem que você vai entender do seu Raimundo. Não, seu Raimundo... Tá tirando um cochilinho aqui, ó. Deixa eu avisar que seu Raimundo vai fazer parte. Vai fazer parte, né? Quem assistiu ou não assistiu o Risoterapia de ontem, quando eu chamar seu Raimundo vem. Mais uma perguntinha pra gente, Luciana Mendes. Existe alguma coisa que as gestantes podem fazer para prevenir a depressão pós-parto? Por exemplo, estilo de vida saudável, exercícios físicos, fazer parte da vida dessa mulher vai prevenir uma depressão pós-parto, se tem aspectos fisiobiológicos? Exato. Eu acho que vai atenuar, né? E colabora muito para uma qualidade de vida, né? No pós-parto ou ali no puerpério. Como você falou, né? Uma alimentação saudável, tá? Um movimentinho ali da atividade física para ajudar esse organismo, né? Trabalhar um pouco mais essa dopamina, para despertar aí, né? Organizar melhor os hormônios. Colabora muito. E, principalmente, trabalhar os seus medos e as suas inseguranças. Porque a gente cria expectativa. Cria expectativa de que vai ser tudo bem. E se não der tudo bem, o que pode acontecer? Então, eu falo que o que gera sofrimento humano é a gente criar expectativa. Então, se trabalhe, se conheça, encontre o melhor de você, conheça as suas limitações, conheça as suas potências também. Seja gentil com você e se acolhe. Tá? Trabalhe aí a sua autocompaixão, a gente fala, né, do autoconhecimento, a autorregulação emocional, trabalhe a sua autoempatia e treine novas habilidades.
Tá? Para que diante do imprevisível e inesperado, né, como a depressão, se tem mulheres que não têm depressão também, isso é importante falar, né, que não tem e está tudo bem, mas aquela que tem também tem recursos para cuidar de si. É, bem lembrado, porque pode alguém pensar, meu Deus, a maternidade. Não, nem sempre. Exato. As minhas gestações, graças a Deus, nem antes, nem durante, nem depois, teve nenhum desses episódios. Mas a gente precisa olhar para quem tem e por isso o suporte daqui. Vamos lá para Sônia Martins. Minha irmã passou pela depressão pós-parto. No começo a gente não entendia, achava que era frescura. Depois que ela começou a tratar, percebemos a seriedade da doença, nos arrependemos de não termos apoiado desde o início. É o desconhecimento. Por isso, mais uma vez, o convite para você pedir a revista Sentimentos, para que você tenha conhecimento sobre esse universo dos transtornos mentais, dos meios pelos quais a gente pode driblar, sair, prevenir, se reorganizar na vida. Sentimentos você recebe se ligar agora pelo 0 operadora 12 21 27 31 21. Vamos mais uma vez lembrar de termos fé, confiando em Deus, de que passaremos pelo vale da sombra e da morte, em qualquer circunstância da vida, nós podemos passar por esse vale, mas Deus está conosco. Você nunca estará sozinho. Você pode não sentir, pode não achar, pode pensar diferente, mas acredite, Deus está com você. Muito obrigada, Orlete. Deus abençoe você. Foi bênção demais. Obrigado. Eu quero agradecer o convite, né, e dizer para as nossas amigas, vamos pensar assim, né? Vai passar. Tá? Vai passar. Que ela reconheça, tá, o que sente, aceite o que sente, se permita buscar ajuda, compartilhar, falar, a fala, né, a escuta, né, ou seja, a verdade dela tem cura, né, quando ela compartilha com outras pessoas, amplia a percepção dela mesma e ela consegue voltar a sorrir. Perfeito, obrigada. Pastor Robson Aleixo traz pra gente a nossa reflexão de hoje. É contigo, pastor. Existe uma diferença entre ser afetado e ser infectado. A diferença é básica, mas convém a gente pensar um pouco sobre ela. Uma pessoa que é infectada com uma doença tem a doença em si, agindo no seu corpo, demonstrando sintomas, talvez uma febre, um suor, uma dor intensa, náusea, ela está infectada. Agora, ser afetado significa que algo que pode não estar acontecendo com você mudou, alterou sua rotina, alterou seu comportamento. Assim a gente pode entender o que é redenção, o que é salvação. Uma pessoa redimida, ela foi salva da infecção do pecado. O pecado estava nela e ela foi salva pessoalmente. Mas isso não significa que o pecado não afetou o universo inteiro. Não chorávamos. Uma pessoa santa, um ser santo, um anjo, nunca tinha manifestado tristeza. Ele não pecou, mas ele chorou quando Jesus morreu. Hoje o universo inteiro foi afetado pelo pecado e a salvação envolve salvar os infectados e salvar os afetados. Mas por que isso é tão importante quando a gente fala, por exemplo, das lutas que nós temos contra os nossos adoecimentos mentais, esses que estão restritos e provocados por determinadas circunstâncias que são intensas na vida, como o nascimento de um filho? Porque a gente precisa compreender que algo a ser enfrentado, como uma dor, um sofrimento, uma tristeza, ela deve ser enfrentada para salvar os infectados e para salvar os afetados, porque no final das contas, tudo nos afeta. E essa ação de amor, ela deve ser feita para salvar, tirar desse campo do sofrimento uma pessoa que não está dormindo, uma pessoa que não está com os pensamentos em ordem, uma pessoa que está em intenso sofrimento. E, por favor, nós precisamos pensar em uma ação salvífica para além de uma culpa, para além de uma explicação, para além de uma busca de razão que gera talvez até punição. Para quem a gente estende a mão? Para quem precisa de uma mão estendida. Para quem a gente dá uma roupa? Para quem está precisando dela. Para quê? Qual é a razão de entregar comida? A razão para entregar comida para alguém é uma fome. Para quem a gente estende os nossos abraços? Para pessoas que necessitam ser abraçadas. Simples assim. Para quem a gente oferece a possibilidade de um sono tranquilo? Para seres humanos que precisam. A verdade é que a gente está vivendo nesse mundo aqui e na correria da vida, Deus disse que o caminho era estreito, mas em nenhum momento Ele disse que o caminho era plano. Ele disse que o caminho nos leva à redenção, nos leva à salvação, mas Ele não disse que era uma descida. A verdade, e eu queria que você pensasse muito nisso, é que sim,
Nós chegaremos ao lar porque Jesus nos prometeu, mas a verdade também é que Ele nos disse que não chegaríamos sozinhos. Quando nós estamos numa batalha, quando nós estamos na vida, quando nós estamos num dia a dia, nós precisamos estender as mãos uns para os outros. Prometa e diga para si mesmo: eu vou chegar ao céu e vou chegar de mãos dadas com Deus e com a pessoa que está do meu lado. Prestar atenção nas pessoas, estender as mãos para as pessoas, faz da caminhada possível. Quanto da nossa caminhada tem sido mais difícil porque estamos caminhando sozinhos. A verdade é, seja qual for a circunstância que estamos enfrentando, infectados ou afetados, nos abracemos e vamos juntos. Assim chegaremos. Juntos vamos com todos. Amém. Esse é o ponto. Juntos no amor de Cristo, né? Obrigada, pastor Aleixo. Obrigado, pastor. Mais uma vez, obrigada a você pela companhia de mais um programa. O convite para pedir a revista Sentimentos, a ciência do existir, fortalecer a fé, crer em Deus, que apesar das dificuldades, Ele é o nosso grande ajudador e salvador de tudo. Verdade. Beijo, obrigada pelo carinho. Desfrute esse dia todo especial que o Criador separou pra gente, né? Pra Ele, né? Pra gente se reconectar, tá juntinho com Ele aí. Um feliz sábado pra você. A gente se encontra na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Vídeo de saúde chegando por aí, falando sobre saúde do couro cabeludo, é isso mesmo? Ai, vamos saber. E mais, viu? Tem mais coisa aí no Vídeo de Saúde. Gente, queridos, beijo, bom fim de semana. Tchau, Feliz sábado. valeu.